Bom dia, pessoal do Mercado de Capitais, passando aqui para deixar um videozinho curto sobre uma demanda que eu recebi pelo e-mail. Uma colega de vocês ficou meio confusa, aquele exemplo de abertura de capital. Ok? Então, vamos lá. Eu acho que o slide que eu estou usando aí, no exemplo, é o slide número 28, mas para esclarecer essa dúvida, eu peço que vocês voltem um pouquinho lá no slide número 23, que trata sobre as fontes de financiamento empresarial, fontes de recursos. Tem lá, eu descrevo três principais teorias, teoria MM, Modigliani e Miller, as conclusões de Ross e Gitman, são dois autores que têm duas obras, duas bíblias de administração financeira, uma delas tem na biblioteca da Unemat, não sei qual é, mas eles chegam às mesmas conclusões, e tem lá a teoria de hierarquização de fontes de Mir. Eu gosto mais dessa, não que elas sejam excludentes, elas não são uma contra a outra, elas são complementares, mas, para mim, a teoria de hierarquização de fontes de Mir retrata melhor o comportamento dos agentes, dos empresários, por ocasião em que eles precisam de recursos financeiros para a expansão da sua empresa, enfim. Então, lá no slide da página 28, eu bolei esse exemplozinho, bem simplesinho, para retratar como é esse comportamento dos empresários. Vamos lá, então. Imaginem uma empresa familiar, isso é importante, que seja, não necessariamente teria que ser familiar, mas imagine uma empresa familiar que tem 4 irmãos, enfim, primos, parentes, uma empresa que tem um capital social de 100 milhões. E é uma empresa limitada, né? E digamos que lá cada um dos 4 donos da empresa tem lá uma participação de 25% do capital social da empresa. Em outras palavras, cada um tem participação de 25% sobre o resultado das empresas. Imagine agora que essa empresa ela precisa expandir, e em expandindo ela vai ter que implantar uma nova unidade, e a necessidade de capital seja de mais 100 milhões para tanto. Então, aqui no slide, essa partezinha em azul mais clarinho, é a empresa que já existe, que é dos 4 irmãos, 4 parentes, enfim, empresa familiar, tem um capital social de 100 milhões. Para expandir, isso está representado no círculo em azul mais escuro, eles precisam de mais 100 milhões. Segundo a teoria de hierarquização de fontes, quando surge essa necessidade de mais 100 milhões, o comportamento normal dos empresários, agentes, enfim, é de ligar lá para o seu financeiro e pedir quanto que a gente tem em caixa. Vamos supor que não há recursos suficientes em caixa. A segunda atitude deles é, então, liga para o gerente do nosso banco. Vamos ver se ele não libera um financiamento para nós. Vamos supor que, circunstancialmente, as taxas de juros, mesmo que sejam linhas de crédito, BNDES, Banco do Brasil, enfim, elas tornem inviável esse empreendimento. Se você fizer o financiamento àquela determinada taxa de juros, o VPL do projeto retorna negativo, ou seja, o projeto não se torna viável. Mas vamos supor que é uma questão de sobrevivência, eles expandirem a atividade deles, implantarem uma nova planta industrial, porque se ele não fizer isso, o concorrente vai fazer. E aí, muitas vezes, gente, quando os empresários expandem, abrem filiais, etc., não é porque eles são gananciosos, não, é uma questão de sobrevivência. Se ele não fizer isso, o concorrente vai fazer, ele perde fatia de mercado importante, e eventualmente a empresa dele já está madura e não expande, e daqui a pouco ela está definhando, e daqui a pouco ele tem que vender para o concorrente, e aí ele sai do negócio. É uma questão de sobrevivência. Supondo, então, segundo ainda Mears, resta uma terceira alternativa: abrir o capital da empresa existente
e fazer uma chamada de capital via entrada de novos sócios no mercado de capitais. Pelas empresas familiares, há uma grande resistência a isso, porque o primeiro impacto é, poxa, a nossa empresa, nós estamos tocando ela aí há 40 anos, nosso avô que fundou, agora nós vamos chamar novos sócios, eles vão participar dos lucros futuros, nunca fizeram nada pela empresa. Então, esse é um fator, vocês vão ver lá nos slides das vantagens e desvantagens de abertura de capital, essa resistência de dividir resultados futuros com os novos acionistas, talvez seja a principal, e ela é meio psicológica até, enfim, mas é compreensível. Então, supondo não restou outra alternativa para essa empresa, dos 4 sócios, senão apelar para a chamada de capital, ou seja, abrir o capital. Eles vão contratar uma equipe de especialistas, normalmente é um banco que toma a frente, um banco líder, e esse banco contrata especialistas de outros bancos, e eles avaliam essa empresa de 100 milhões, e esses são estudos muito aprofundados, porque não basta você fazer o levantamento do patrimônio da empresa, prédios, instalações, máquinas, equipamentos, veículos, enfim, estoques, mas também você tem que valorar bens intangíveis, a marca, a localização, a expectativa de resultados futuros, tudo isso tem um preço. Então, são cálculos bem complicados de se fazer e eles chegam a um resultado. Olha, a empresa de vocês vale 100 milhões, vocês precisam de mais 100 milhões, hoje o capital de vocês é de 100 milhões. Vocês vão chamar, junto ao mercado, outros 100 milhões. Então, 100 milhões que já existe, mais 100 milhões que eles vão captar no mercado, a nova empresa, ela vai passar a ter um capital social de 200 milhões. Então, em assim sendo, a lei das SAs 6.404, lá de 1976, ela permite que as empresas, ao abrirem o capital, fazerem a abertura de capital, o que hoje ficou popularizado como IPO ou IPO, ou, traduzindo, oferta pública inicial, as empresas podem dividir esse novo capital social de 200 milhões em ações representativas que vão passar a ser negociadas no mercado. Supondo, para facilitar o nosso exemplo aqui, que eles decidam emitir 200 milhões de ações no valor de R$1 cada uma. Então, nessa emissão de 200 milhões de ações, eles, os 4 sócios fundadores, eles já vão ter direito a 100 milhões de ações, ou seja, a metade de ações. Né? E os novos sócios ficariam com os outros 100 milhões de ações. Então, fica meio a meio, eles perdem o controle da empresa? Não perdem, dado um mecanismo da lei das SAs que permite que nessas 200 milhões de ações sejam impressos ou emitidas até 2/3 de ações preferenciais. Então, eu fiz um cálculo simplificado aí, eles poderiam emitir 1/3 de ações ordinárias, para quem já leu o texto aí, tipos de ações, as ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto em assembleia, e as PNs, as ações preferenciais, não. O sujeito é sócio da empresa, mas não tem direito a voto em assembleia, portanto, ele não interfere nos destinos da empresa. Então, emitindo 66 milhões, ou seja, 1/3 das 200 milhões de ações ordinárias e 133 milhões de ações preferenciais, os sócios antigos tendo direito a 100 milhões de ações, eles vão ficar com todas as ações ordinárias, ou seja, todas aquelas, só eles que têm direito a voto em assembleia, e ainda vão ficar com mais 33 milhões das ações preferenciais emitidas. E o mercado vai absorver se o projeto da empresa é bom, for atraente, a empresa, o mercado, os milhares de investidores, enfim, vão se tornar sócios da empresa comprando as outras 100 milhões de ações, nesse caso, só as preferenciais, ou seja, sem direito
a voto em assembleia. Eu vou mudar de slide aqui, passar para o slide 29, só um momento. Tá aqui, tem que subir um pouquinho mais, é meio chatinho isso aqui. Enfim, agora dá para ver. No slide, aqui no vídeo, vai ficar meio pequeno, tá? Mas vocês ouçam o vídeo lá no Siga e acompanhem o áudio e acompanhem a leitura nesses slides. Estou falando especificamente dos slides 28 e 29. Então, a nova composição da empresa, notem aí que o capital social da nova empresa agora vai ser de 200 milhões, ou seja, essa é uma das vantagens da abertura de capital, porque aumenta o capital social da empresa. Mas notem que a participação dos sócios antigos diminuiu proporcionalmente. Se antes eles tinham 25% da empresa de 100 milhões, agora eles têm 12,5%, cada um individualmente, os 4 fundadores lá, eles passam a ter só 12,5% de uma empresa que vale 200 milhões. Então, isso parece ruim. Em termos de riqueza, não mudou nada para eles. Os 12,5% de 200 milhões, eles são tão ricos quanto eram quando tinham 25% de uma empresa que valia 100 milhões. Podem fazer as contas. Mas o efeito psicológico disso é visível, gente. Você prefere ser dono 25% de uma empresa que está estagnada ou 12,5% de uma empresa de 200 milhões que está expandindo e está prometendo melhores resultados no futuro. Então, note, apesar de eles não perderem o controle da empresa, a situação para eles melhorou, porque essa empresa vai crescer, vai produzir mais, vai gerar mais lucro no futuro, e é uma empresa que está em expansão, em ascensão, uma empresa que está crescendo. Então, graças a esse mecanismo, que é da época dos militares, lá de 1976, eles tiveram que criar esse mecanismo na lei das SAs para estimular principalmente as empresas familiares do Brasil, porque até nos anos 70, lá, o nosso mercado de capitais, basicamente, eram estatais que eram negociados na Bolsa de Valores. As empresas familiares tradicionais, Hering, antiga Sadia, Perdigão, uma série de empresas de porte conhecidas nacionalmente, elas não abriam capital, dado o temor de perder o controle acionário. Hoje, a empresa Hering, por exemplo, o controle continua sendo familiar ainda, apesar de ser uma empresa muito mais gigante, agora tem boutiques de camisetas chiques espalhadas no Brasil inteiro aí. Ok? Gente, um recado. Por favor, encaminhem dúvidas. Eu criei lá um canal no WhatsApp. A qualquer momento que você estiver lendo, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, a qualquer momento, não entendi bem esse trem aqui. Bota lá no WhatsApp. Eu posso não estar online no momento, mas quando eu acessar o WhatsApp, eu vou ver a mensagem e vou tratar de gravar um videozinho para responder. Por favor, não durmam com dúvidas. E eu tenho notado que tem muita gente que está acessando o Siga lá e está procurando lá por tarefas, questionários, provas cadastradas. No primeiro vídeo lá, eu combinei com vocês, eu não vou aplicar prova, questionário e registrar lá nem nada. Eu vou disponibilizar para vocês, em algum tópico da disciplina aí, um documento doc que vai conter uma atividade para vocês responderem. Vocês vão baixar pelo Siga em doc, vão responder com base nos textos, com base nos slides, com base nos áudios, e vão remeter de volta no meu e-mail institucional, paulo.corbes@unemate.br. E quando eu postar lá, eu vou determinar um prazo, até o dia tal, para vocês me responderem.
Por que eu não mando direto para o e-mail de vocês? Porque eu preciso que vocês acessem o SIGA e baixem essa atividade, que daí fica registrado que vocês, de fato, baixaram. E aí vocês farão jus à nota que eu vou atribuir lá no diário de vocês no final da disciplina. Ok? Então, por favor, participe. Preferencialmente, mandem as dúvidas pelo e-mail, na medida em que vocês forem avançando na leitura. Note que simplificar esse conteúdo em 2 slides é muito simplório. Se vocês olharem qualquer livro aí sobre essa questão de abertura de capital, vocês vão ter que ler 50, 100, 200 páginas. E eu tentei sintetizar isso e, portanto, por óbvio, esses slides, essa minha simplificação aqui, ela não esgota o conteúdo, então é natural que vocês tenham muitas dúvidas. Mas, por favor, não durmam com as dúvidas. Eu sei que a gente não vai, é diferente das aulas presenciais, em que vocês podem acompanhar ali, a gente tem recursos, a gente está frente a frente, mas é o preço que a gente tem que pagar por essa modalidade de ensino à distância. Então, por favor, eu só não quero que vocês saiam prejudicados na compreensão do conteúdo que eu estou passando, tá bom? Acho que eu vou terminar por aqui e vou desejar aí bons estudos para vocês, se cuidem, fiquem bem, tá bom? Até quinta-feira, às 8 horas da manhã, nosso encontro online.